Resolveram separar, cada um foi para um lado. O Ló, como vocês sabem, ele foi olhar para as belezas do Rio Jordão, para os vales, para a beleza física, né, que o olho da gente consegue ver. E Abraão falou que se ele escolhesse um lado, ele iria para o outro. Ele escolheu o lado ali de Sodoma e Gomorra, a cidade logo depois foi destruída, vocês sabem muito bem como que era a cultura dessas duas cidades. Mas antes de abrir esse texto aqui, quero que vocês vão agora para o capítulo 19, o versículo 30. Deus ordenou que destruísse Sodoma e Gomorra. Na destruição dele, a família de Ló saiu dali e os anjos, aqueles dois anjos que a multidão queria fazer horrores com eles ali, pediu para a família de Ló não olhar para trás. Então vocês sabem muito bem, as crianças sabem muito bem que a esposa de Ló olhou para trás, a gente tem um cântico aí das crianças, e virou uma estátua de sal. Antes da gente ler, vocês podem deixar isso aqui, eu vou pedir só para um irmão só ler 2 Timóteo 3:16. Pode deixar as Bíblias de vocês na onde que está. Aí algum irmão lê para a gente 2 Timóteo 3:16. Capítulo 4, versículo 2. Um pouquinho para frente. Então, pessoal, toda a Bíblia, toda ela inteira, é para instruir. Né? Não tem criança aqui. Não estou vendo nenhuma criança aqui. Então, vamos lá. Toda ela é feita para edificar, seja tempo fora de tempo. Está preparado para ler essa passagem? Então vamos lá. Ló teve medo de ficar morando em Zoar. E por isso foi para as montanhas junto com as 2 filhas. Ali os 3 viviam numa caverna. Certo dia a filha mais velha disse à mais nova: "O nosso pai está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é de costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai, até que fique bêbado. Então, nós nos deitaremos com ele, e assim teremos filhos dele." Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai, e a filha mais velha teve relação com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: "Eu dormi ontem com o papai. Vamos embriagá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós 2 teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência." Nessa noite, tomaram a dar vinhos ao pai, e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, estava tão bêbado que nem percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs o nome dele de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Então, pessoal, eu queria que vocês comparassem o caráter de Daniel, que ali no capítulo 1, se não me engano é o 15, que ele se comprometeu firmemente
em não só comer a comida do rei, isso aí é um pedaço só, mas não fazer aquilo que os babilônios faziam, a não pegar os costumes dos babilônicos, a não fazer o que o rei fazia, não se embebedar como o rei bebia. Então, dois exemplos assim, é triste, é muito triste ler esse versículo. Não sei se todo mundo conhecia, tinha alguém que, eu acho que a maior parte da igreja conhece essa passagem aqui, né, das filhas de Ló. É bem triste, mas serve para a gente aprender o que é caráter. Caráter é o quê? Caráter é aquilo que a gente faz quando está só a gente e Deus, quando não tem plateia, quando tem pouca gente vendo. Caráter é aquilo que a gente faz com a nossa própria consciência também. Porque às vezes tem coisa que às vezes não é pecado, mas se você acha que então você peca contra a sua própria consciência. Então isso aí também é um tipo de caráter, é um pecado contra você mesmo. E se você pecar contra você mesmo, você está pecando contra Deus. Exemplo é as comidas, né? Que para mim mesmo, comer comida nenhuma é pecado, a não ser que seja consagrado e tal. Mas tem pessoa que acha que é pecado comer um tal tipo de comida. Então, se ela come, então é um pecado. Tem uma passagem, pessoal, até quero agradecer o pessoal do marketing aí, as meninas que fez as as imagens, né? E quero agradecer também o Neoender Maisar, que deu um livro para Manu, de aniversário, que são as Crônicas de Nárnia. E lá tem uma passagem muito interessante, que quem conhece as Crônicas de Nárnia aqui? Levanta a mão. Tá, é do C.S. Lewis, né? E ele é um escritor cristão muito, muito lido, muito citado, né? De vez em quando um irmão que está pregando aqui cita ele. Então, eu quero citar a passagem que o Edmundo, ele vai para Nárnia, para um mundo que ele está sozinho ali, não tem nenhum humano, só ele. E a feiticeira seduz ele com um manjar turco, que era a comida que ele mais gostava. E esse manjar provavelmente era praticamente uma droga para ele, uma coisa muito, estimulava ele demais. Ele perdeu a consciência, ele ficou literalmente enfeitiçado. E a feiticeira queria mais pessoas, mais seres humanos, para ela sacrificar. E o Edmundo, esse da imagem aí, ele traiu. E Nárnia tinha dois mundos, um frio e sombrio, e o outro como essa passagem aí, mais claro, mais bonito. Era dois mundos. E os traidores, no caso de Edmundo aí, que traiu a família dele, ele estava na Nárnia clara, bela e bonita. E os feiticeiros malvados foram requerer a alma dele. Porque tinha um decreto em Nárnia que todos os traidores, todos os malfeitores tinham que ficar do lado sombrio. E esse leão aí, no momento, ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que eu pude lembrar na hora, nesse momento. O leão, ele chamou a feiticeira para uma conversa em particular. O Edmundo, né, o nome dele é até meio sugestivo, né, Mundo. E ele resolveu com a feiticeira. O Edmundo ficou desse lado belo. E à noite ele ia encontrar com a feiticeira. Esse leão aí, ele deu à noite
Ele deu a própria vida dele num altar de sacrifício por causa desse cidadão aí, o Edmundo. E aquelas criaturas assim mais horríveis mesmo, gente. Até os bonitos aí é feio, né? É. E aquelas criaturas ali, despenava ele ali, né? Despelava, na verdade, né? Despelava ele, amarrava, crucificava, matou ele da maneira mais sombria. Então, isso aí é o que Cristo fez pela gente, pelos nossos pecados, para a gente ter comunhão com Ele. Eu fiquei assim muito chocado na hora que esse leão foi entregar a vida dele por Edmundo, e ele era o chefe ali daquela aldeia, ele era o mais forte, enfim. E será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Será que a gente está tendo um caráter cristão lá no nosso lazer? Quando a gente está lá no lazer, lá, brincando de videogame, festinha da faculdade, semana passada. Será que a gente está lembrando de Cristo essas horas? Na nossa casa, nos lugares que a gente frequenta, no tipo de leitura que a gente faz, será que a gente está lendo os nossos livros, nossos vídeos? Será que representa o caráter cristão? E as nossas amizades? Nossas amizades representam o caráter cristão? Com a nossa família a gente tem representado um caráter cristão? Para a gente ter essa graça de hoje, para a gente receber essa graça de hoje, que foi perdida lá no Éden, Jesus teve que ser crucificado. E hoje, a gente pode ter acesso direto a Deus. Não precisa de profeta, não precisa de sacrifício. O sacrifício já foi feito. E muitas vezes a gente tem esquecido, muitas vezes a gente tem abandonado aquele que nos salvou, aquele que nos libertou ali naquela cruz de Calvário. E a gente tem que pensar nisso a todo momento, em todo lugar que a gente entrar. Será que a gente consegue, em todo lugar que a gente for entrar, todo lugar que a gente for pisar, com a gente mesmo, a gente ser honesto com a gente mesmo, a gente ter caráter com a gente mesmo, com a nossa saúde, com as nossas finanças. A gente é honesto com as nossas finanças, com o nosso trabalho. Será que a gente é honesto? Será que a gente tem caráter aqui na igreja, ou só aqui na igreja? Aqui é facinho, gente, ter caráter aqui. Tem mais fácil que tem ter caráter aqui. Como diz até os malfeitores, entre eles ali, tem uma boa política, né? Entre a gente, é muito fácil. Mas e lá no mundo? Como que é? Como que você é? Para um minuto para você pensar. Será que você está igual às filhas de Ló? Ou será que você está igual a Daniel? E o caráter de Cristo? Essa passagem do leão me fez lembrar Mateus, alguém podia ler para a gente? Mateus 27, 50. Se alguém puder ler. Cinquenta e um. Cinquenta e dois também. Então, pessoal, a gente foi comprado a um preço muito alto, muito alto. Essa morte desse leão aí que me fez lembrar de Jesus Cristo, isso aí não é nada, isso aí não foi nada. Fiquei muito chateado na morte desse leão, é muito triste.
Mas perto de Jesus Cristo, apesar dos pesares, apesar de ser muito parecido, a morte de Jesus Cristo foi muito maior. Para a gente simplesmente abandonar Ele, simplesmente entrar no mundo pecaminoso. Para a gente fazer, muitas vezes, sem pensar muita coisa. A gente não lembrar do caráter cristão. A gente não se encher do Espírito. Em Tessalonicenses 5,17 fala para a gente ficar sempre em Espírito. Sempre em oração. A todo momento. Cada passo que você der. Você vai entrar num lugar, mesmo que seja numa festa de formatura de faculdade. Né? Gente, vamos entrar em espírito de oração. Os meninos estão achando bom ali a formatura. A formatura é legal, gente, não é ruim não falar que é ruim. Mas não custa nada, gente, no momento ali, você pensar em Deus. Né? Você entrar ali com um espírito de oração para Deus proteger. Eu sei que vai ter muito pecado, vai acontecer ali dentro. Vai sim, não tem jeito. Mas que a gente não participe deles. Que a gente tem ali só para confraternizar e congratular alguns amigos que estão pegando algum diploma. Né? E quando a gente tem alguns medos. Sim, a gente tem alguns medos. Quem tem medo de perder algum ente querido aqui? Vocês têm? Acho que a maior parte da gente tem, né? A gente perdeu muita gente esses dias. Quem tem medo de perder algum ente querido? Levanta a mão. É muita gente que tem. Quem tem medo de madruvar? Madruvar? A Lara está falando que tem medo de madruvar. Medo de ficar doente. Alguém tem medo de ficar doente? Medo de altura? De avião? Arthur, está comigo? A gente tem muitos medos. Mas, e medo de morrer? Quem tem medo de morrer? Poucas pessoas têm medo de morrer. Pelo menos aqui nesse recinto. Mas, irmãos, a gente perdeu o nosso irmão Onésio nesse final de semana agora. Né? Meu sogro chegou lá em casa e falou assim, não, fui lá, vi o caixão lá, mas lá não era o Onésio que estava lá, não. Inclusive, eu queria até trazer uma pregação dele, mas eu não achei. Mas eu só lembrei de uma passagem que ele pregou sobre dilúvio. Cheguei lá em casa, a minha cisterna estava arrebentada. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas estava. E me deu um gasto bom também. Algumas pessoas devem lembrar disso. Mas, pessoal, a gente já foi pago. Como diz Paulo. A gente não precisa ter medo de morrer. Se a gente morrer, a gente vai estar num bom lugar. E aquelas pessoas que ainda não aceitou o nosso Senhor como Salvador, e que ainda tem aquele medo de morrer, não sabe para onde que vai, esse é o momento. Né? Às vezes amanhã, a gente não vai ter tempo mais. O véu já se rasgou de alto a baixo. Ele fez isso para a gente aceitar aquele sacrifício. Deus aceitou aquele sacrifício. Só basta a gente fazer uma confissão de fé. E a fé é que todo mundo tem. Deus deu a medida para cada um. Sabedoria a gente tem que pedir. Pedir para Deus. E peça com bastante fé. Caráter a gente tem que pedir para Deus? Essa aqui é a pergunta. Caráter a gente tem que pedir para Deus? Quem pode responder para nós? Caráter a gente pede para Deus? Hã? Não. Certa a resposta. Por que a gente não precisa pedir caráter para Deus? Versículo 8 de Daniel 1. Alguém pode ler para nós? Outra.
Quem que decidiu aí? Foi Deus ou foi Daniel? Daniel. Se você tem ou não tem caráter, a decisão é sua ou de Deus? Hã? É? Minha. É minha. Então, pessoal, a gente está falando de hoje de caráter cristão, o reflexo da cruz do Calvário, o reflexo daquele sacrifício. Aquilo ali já foi feito. Aquilo ali foi por Deus. Aquilo ali foi de graça. Aquilo ali não tem que você pagar nada, não custa nada, não tem que ter dízimo, oferta, nem nada. O caráter também não tem que pagar nada. Só que é sua parte. Obrigado, Anderson. Então, o caráter é uma resolução nossa. Você decide ou não ter. Decide ou não ter. Agora, a gente sabe muito bem como que era aquela situação de Sodoma e Gomorra, a cultura daquela cidade. E a cultura de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3 ali, eles resolvem a não idolatrar a imagem. Firmemente também não idolatrar. No capítulo 3. Então, é um comportamento também de muito caráter. Isso aí também é decisão. É decidido. É opinião própria, com firmeza. Ele não decidiu assim mais ou menos, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Ele decidiu para valer, decidiu 100%, ele não decidiu 99% não. Aí no capítulo 6, o que aconteceu? Daniel decidiu também não fazer. No 3 foram os 3 companheiros dele que decidiu não adorar a imagem. E no capítulo 6, o que ele resolveu não fazer? Ou resolveu fazer, na verdade, né? Hã? Mais alto. Orar. Foi proibido orar. Então, o seu caráter tanto é aquilo que você decide fazer, como aquilo que você decide não fazer. Os 3 amigos decidiu a não adorar a imagem. Ele não tem que fazer nada, é só não adorar. Mas o Daniel decidiu, também é caráter, a orar. Então, pessoal, nós temos que tomar nossas decisões. Assim como a gente decide a ter caráter, também a gente tem que decidir. Primeiramente, a gente tem que decidir a converter. Converter, aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Insuficiente nada mais em ninguém. Depois que você converteu, você já está salvo. Mas é bom a gente dar um passo mais para frente, a gente batizar. Porque tem muitas pessoas aqui que não são batizadas. Tá? Mas é interessante você fazer a profissão de fé. É muito interessante. Porque lá na Nova Jerusalém, no céu, vai ser igual uma cidade. Né? A prefeitura é onde que Deus vai estar. É uma alegoria. E aquelas pessoas que fizeram muitas coisas aqui, fazer muitas coisas não interfere na salvação. Fazer ou não fazer não tem nada a ver em ir para o céu, estar com Jesus, estar na glória. Não tem nada a ver. Mas aquelas pessoas que fizeram muitas coisas, né? Hoje eu vi a tia Laudes, já estou vendo a tia Laudes ali na cozinha, fico muito feliz, vocês nem imaginam. E aquelas pessoas ali vai morar ali na 22 e na 20. Entendeu? Mas tudo bem, você que só aceitou Jesus, aqui ó, não banhou aqui, né? Vai morar também. Mas às vezes vocês vão morar num bairro mais distante, nesses bairros mais novos, né? Um pouco mais distante. Assim, eu particularmente não sei como vai ser, gente. Isso é só para vocês entenderem que tem um galardão lá, que tem uma recompensa e que a gente está sujeito a isso. Então não tem dia melhor de você fazer como Daniel. Só que essa decisão não é passiva, como a decisão de não adorar a imagem
igual o Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Essa decisão é ativa. Essa decisão, você que tem que tomar atitude de vir e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e, se quiser dar mais um passo, né? Sair lá do... Vim aqui para marginar um pouquinho, fazer um batismo, ajudar na igreja, né? Ajudar os meninos do louvor, do marketing. Aí você vai chegar cada vez mais próximo do centro da cidade, tá? Que é onde nosso Senhor vai estar. É uma alegoria, né? Não é bíblico isso, mas espero que vocês tenham entendido. E eu quero convidar aquelas pessoas que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, que procurar alguns dos nossos anciões, dos irmãos aí que já está em frente ao trabalho, para aceitar, dar aquela profissão de fé. Espero que vocês tenham entendido aquilo que Deus tocou no meu coração para falar com vocês. Espero que vocês saiam daqui diferente. Aquelas pessoas que não decidiu firmemente, como Daniel ali, seus amigos, que venha decidir hoje a estar com o nosso Jesus, a ser salvo e caminhar com Cristo. Amém, igreja? Obrigado. Caráter, eu estava ali fazendo algumas consultas, né? Hoje a gente